E o senhor é advogado também do Felipe Martins, que é um caso dos mais absurdos aí da história da justiça mundial, né? Absurdo, Augusto. Prenderam o garoto, um garoto brilhante, sabe, de uma carreira brilhante, destruíram a vida dele por conta de uma mentira colocada num jornal, não é? Foi punido por essa foto aqui. Pois é, eu fiz a foto com ele lá, fiz o vídeo, né? E ele foi punido, multado em R$20 mil, não é? Só faltou multar o advogado também. É a primeira vez que eu vi uma imagem sendo punida. É a imagem. É a imagem. Está punida a imagem, né? Então, o Felipe Martins foi preso de forma absurda por 6 meses com base numa mentira que logo que eu entrei no processo, muito rapidamente, com a ajuda do Dr. Ricardo Schiff, que eu quero dar um crédito para o Ricardo, trabalhou muito, da Ana Bárbara lá nos Estados Unidos, logo foi descoberta a fraude. A questão da fraude nos Estados Unidos... O senhor tem alguma novidade para apresentar sobre isso? Como é que está o caso hoje? Houve uma audiência... Para que os nossos espectadores entendam, Sebastião, eu pediria que você explicasse desde o começo, que o Felipe Martins foi acusado do quê? Ele foi preso... viajado, né? Ele foi preso com base numa viagem que não existiu. Que não existiu, né? Então, olha, ele é um risco de fuga, né? Risco de fuga, porque quando começou a investigação, ficamos sabendo depois, eles criaram núcleos, né? E tinha um núcleo jurídico, né? Que tinha o Felipe Martins, sim, o padre José Eduardo e o advogado Amaury Saad e também o Anderson Torres, salvo engano, né? Só que tem um detalhe, o Felipe não é advogado. Quando houve a denúncia, essas pessoas, o padre e o advogado, não foram denunciados. O Felipe Martins, Augusto, ele só foi denunciado para, vamos colocar assim, dar uma aparência daquela prisão, para justificar a prisão. Senão ele não teria sido denunciado. Não existe a menor prova que ligue o Felipe Martins, absolutamente nada. E nós vamos mostrar isso no próximo dia 23, cara a cara, novamente lá com Alexandre de Moraes e com todo mundo. Nós vamos mostrar isso com muita tranquilidade, né? Que a permanência do Felipe Martins nesse processo, ele é totalmente indevida. Então, com relação a ele não ter ido para os Estados Unidos, isso é provado. Com relação à fraude que foi cometida lá nos Estados Unidos, também é provada. E no dia 9 agora, houve audiência lá nos Estados Unidos, uma ação movida pelo próprio Felipe Martins contra 2 setores da imigração americana, e o juiz lá da Flórida aceitou como se fosse uma denúncia. O promotor apresenta uma denúncia, o juiz, não, aqui tem elementos, ela prossegue. Né? Então, lá, o juiz lá da Flórida aceitou esse pedido do Felipe Martins, e a própria procuradora lá que atuou no caso, que corresponde ao AGU daqui, para situar a Advocacia Geral da União, já sinalizou que quer colaborar, que quer fornecer todas as informações. Então, nós estamos muito perto, as digitais já existem. Agora é só verificar a circunstância, como é que foi inserido aquele documento cancelado do Felipe Martins, sem a presença dele, sem a presença do próprio passaporte. Não é? Porque se alguém pegasse o passaporte, iria ver que lá estava escrito Felipe e não Felipe. Exatamente. Um passaporte cancelado, não é? Com ocorrência e tudo, ele estava com outro passaporte, que ele tinha passaporte diplomático. Então, nitidamente, aquele funcionário da imigração americana, ele prestou um favor para alguma autoridade do Brasil. Isso vai ser desvendado. Isso vai ser desvendado. Então, pode completar, então eu creio que nós estamos muito próximos disso, né? E que muitas pessoas serão responsabilizadas aqui no Brasil. Agora, com tudo isso acontecendo, e o Felipe continua preso, porque continua com tornozeleira eletrônica, não pode trabalhar. Ele teve a oportunidade de trabalhar na eleição americana, agora de outubro. Mas não podia, porque ele não podia usar a rede social. Ainda usa tornozeleira eletrônica. Tornozeleira, né?